Oi, gente, mais um sábado no calendário e vocês sabem que sábado é dia de política de leve. E hoje eu estou aqui no estúdio com uma pessoa que, inclusive, o pai dele já esteve aqui comigo, uma pessoa que eu gosto muito, admiro demais a trajetória dele política. Hoje eu estou com Betinho Gomes. Betinho, seja bem-vindo ao programa, é um prazer ter você aqui com a gente nesse momento. É uma satisfação que ele está aqui no Política de Leve. Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que esse papo vai ser muito agradável e vim aqui para poder compartilhar um pouquinho da minha experiência na política e, enfim, abrir o coração também. Sobre que o programa trata também de questões pessoais, então vamos lá. A gente quer sempre mostrar, né, para as pessoas quem são vocês de verdade, né? Trazer essa essência. Nós somos humanos também. Exatamente. Betinho, eu sempre começo o programa fazendo uma breve apresentação dos convidados, mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou lhe perguntar quem é Betinho Gomes. Bom, eu sou agrônomo de formação, mas a minha vida profissional quase toda foi na política. Eu já exerci 3 vezes mandato de deputado, 2 de estadual e 1 de federal. Atualmente secretário da Educação do Cabo de Santo Agostinho, pai de 2 filhos belíssimos, Pedro e Isadora, casado com Ana Cecília, e tenho essa paixão pela política. Então eu me defino como uma pessoa que dedicou boa parte da vida, tenho quase 50 anos, 49 anos agora, vou completar 50 em abril, mas dedicando a política à causa pública. Então eu me defino como um ser da vida pública. Betinho, a gente sabe que você é filho de Elias Gomes, mas me diga, esse seu interesse pela vida pública foi ao ver seu pai trabalhando como político na carreira, na trajetória, ou foi por outro meio? É inegável que teve um estímulo muito forte, né? Porque eu vi a política dentro da minha casa muito cedo. Ainda muito criança, a gente via a movimentação política. Meu pai se tornou líder na cidade do Cabo de Santo Agostinho com muita juventude ainda, foi vereador, depois prefeito, tudo muito jovem. E a gente via isso muito de perto. Algumas figuras da política, a gente tinha uma certa presença na vida da gente. Eu lembro uma vez que na minha residência, no Cabo, eu estava almoçando, chega Miguel Arraes acompanhado do meu pai em minha residência. E a gente teve a oportunidade de ver Marcos Freire, eu ainda criança, poder ver um comício dele. Fernando Lira também, um grande orador. Eu tive a oportunidade em comícios, naquele comício tradicional que a gente tinha antigamente, via a figura como Fernando Lira, Cristina Tavares. Eu lembro também de uma atividade que aconteceu no auditório da CELP, a antiga CELP, que estava Mário Covas, e eu fui lá acompanhando meu pai. Então, a vida dele pela política acabou me levando também para esse caminho. Claro que eu sempre fui muito exigente comigo mesmo. Eu sempre imaginei que a política não é só pela questão hereditária, tinha que ter também a vocação. E eu acho que, de certa maneira, eu desenvolvi essa vocação. Então, tem um misto da influência do meu pai, mas também tem uma vocação natural que despertou em mim. Que massa, porque assim, você falando, são nomes de peso da política, né? E que realmente inspira. Exatamente. Muito bacana. Você já teve 3 mandatos, 2 como deputado estadual, 1 como federal. Quais foram os maiores desafios nesse período? Conta pra gente uma outra história, porque aqui a gente gosta de história, viu? Veja, o primeiro mandato, fui eleito em 2002, assumi em 2003, e foi um mandato assim de aprendizado. Eu cheguei muito jovem na Assembleia Legislativa, com 27 anos, e foi um momento que eu estava aprendendo a andar na política, né? Mas não foi o meu mandato mais marcante. Depois, na sequência, eu tive um outro mandato de deputado estadual, aí sim, eu acho que consegui desenvolver um pouco mais minha presença política, participando de comissões importantes. Tivemos alguns temas que eu acho bastante relevante, como, por exemplo, eu fui vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa. E tive ali a oportunidade de conhecer pessoas que lutavam e lutam pelos direitos humanos. Uma pessoa que me marcou muito foi Melba Martins, ela foi minha assessora, é uma pessoa já falecida, mas que ela me ajudou muito nessa trilha da questão da defesa da criança e do adolescente. Então, essa vivência na Assembleia, nessa pauta da juventude, da cidadania, a gente criou uma comissão especial
que ajudou na época. O Ministério Público estava com uma ação que era tentar estimular os municípios a criar os conselhos municipais da criança e adolescente. É algo que já existia na lei, mas que a maioria dos municípios não implementavam. E aí eu tive essa oportunidade de liderar esse processo aqui na Assembleia, e hoje todo município tem o conselho. Então eu acho que isso me marcou bastante. Já na Câmara Federal, aí mais maduro, uma legislatura muito mais desafiadora. Foi em que ano, Betinho? Foi no período do Eduardo Cunha, foi no período do impeachment. Eu sou muito ruim de datas, mas foi nesse período, acho que vai ser fácil depois as pessoas identificarem. Mas foi uma legislatura muito tumultuada. Nós tivemos várias pautas complexas, nós tivemos o impeachment no meio, nós tivemos a cassação de Eduardo Cunha, então foi uma legislatura muito desafiadora. Eu tive a oportunidade de exercer algumas funções de certo protagonismo na Câmara. Eu fui da Comissão de Ética, por exemplo, eu tive presente no debate da cassação do Eduardo Cunha. Aliás, ele me odeia até hoje, eu também não faço questão por essa amizade, né? Mas foi uma oportunidade que eu tive de tratar temas com uma relevância muito grande. E, como eu disse, foi uma legislatura muito complexa, né? E, assim, de certa maneira, eu consegui um destaque. É evidente, não tive a reeleição por vários motivos, porque as disputas eleitorais ultimamente não são tão justas, mas acho que foi uma experiência muito positiva para mim. Você hoje está secretário da Educação lá no município do Cabo. A educação sempre foi uma bandeira sua? Na verdade, Kate, de maneira geral, fazia parte das minhas preocupações, mas eu nunca imaginei que seria secretário da Educação em algum momento. Naquela campanha eleitoral, a gente tinha uma situação no Cabo Santo Agostinho que nós tínhamos o prefeito que estava no mandato, ele tinha sido preso, o vice-prefeito dele, o Queco do Armazém, assumiu a função. E a gente estava buscando ali construir uma alternativa. E Elias foi ser candidato no Cabo Santo Agostinho naquele período. Só que a gente tinha uma oposição que estava muito dividida. A gente tinha 3 candidaturas com algum peso, mas todos ali dividindo esse voto da oposição. E a chance que nós tínhamos é do prefeito à época que tinha sido preso, ele ser reeleito mesmo com a baixa votação, mesmo com apenas 1/3 de apoio. Então a gente entendeu que era necessário unir as forças. Então Elias desistiu daquela candidatura dele naquele momento, nós fizemos uma aliança e nesse processo o prefeito eleito me convidou para assumir essa função de secretário da Educação. Não fazia parte dos meus planos, eu não imaginava que ia exercer essa função tão nobre, né? Mas foi um desafio muito bom. Cheguei lá com muita desconfiança, né? E estou saindo com bons resultados, acredito. Que bom, 4 anos de secretaria, né? Exatamente. Compartilha com a gente algumas ações da Secretaria da Educação lá no município. Veja, quando cheguei, a gente estava vivendo um momento de pandemia. Então o primeiro desafio foi tentar garantir que os alunos tivessem aulas remotas, sem nenhuma plataforma tecnológica, nada disso, mas que eles tivessem algum tipo de instrumento para poder não perder a aprendizagem. A partir daí a gente fez um plano estratégico. Eu não acredito na política e nada que a gente faça na vida pública a gente não planeje. Então a gente fez um plano estratégico, a gente chamou a rede de educação, os professores, os técnicos, tivemos o apoio de uma instituição nacional e a gente bolou um plano estratégico. Qual a visão, qual a missão, qual é o futuro que a gente gostaria, quais os objetivos estratégicos e ações. Então a gente desenvolveu uma lista de prioridades. A partir dali a gente foi dando responsabilidade, cada objetivo estratégico tinha um líder e a missão foi, vamos colocar isso para funcionar. E aí eu saio hoje com 3 resultados que eu acho muito bacana. Primeiro, a gente aumentou em 177% o número de matrículas para a educação infantil. Eu tinha 800 matrículas, que é muito pouco, e hoje a gente tem 2.000 crianças de 0 a 3 anos matriculadas, o que ainda é insuficiente, mas foi um avanço. 3 vezes mais. Construindo creches e tem mais creches que estão em construção nesse momento. Segundo, a gente implantou o programa de escola em tempo integral. Esse programa hoje ele está com 15 escolas, a gente não tinha nenhuma. São 15 escolas e anunciei essa semana mais 3 para o ano 2025. Então o Cabo vai ter 18 escolas e com resultado de aprendizado, que é mais importante. E terceiro, que acho que é uma marca importante também, é que a gente implantou um sistema de gestão na Secretaria de Educação. O professor que estiver me escutando aqui, ele sabe que muitas vezes os professores carregam várias cadernetas debaixo do braço, 10 cadernetas, depende do número de turmas, para ele fazer a chamada de todo mundo.
E a gente implantou um sistema de gestão que agora é tudo feito online, no computador ou no celular, a família também tem acesso. Então essas três ações, dentre outras, eu acho que são ações bem importantes, bem impactantes, e graças a Deus a gente está saindo com reconhecimento. Eu cheguei com desconfiança da rede e estou saindo com reconhecimento. Isso foi muito, muito prazeroso para mim. É gratificante, né? Muito, muito. Falando no digital, aí você falou desse projeto dos professores. Vamos voltar, trazer um pouquinho do digital aqui para essa conversa, certo? A gente está no universo digital. Tua opinião sobre as redes sociais, você como uma pessoa pública, trabalha, já foi político, está na vida pública, você acha que isso aproxima o público do teu trabalho, das suas ações? Muito, muito. É um instrumento muito importante. Sabendo usar, você vai ter bons resultados, né? Porque as pessoas querem ter acesso à informação, as pessoas querem ter esse contato, né? Muitas vezes a gente não consegue ter contato físico com as pessoas, com quem te acompanha, com quem é teu eleitor. Então a rede social traz essa proximidade e traz essa possibilidade da transparência, da contribuição, porque às vezes você tem ali um tema que está sendo discutido, ou refletido, e a pessoa te traz uma opinião interessante, que vale a pena, traz sugestões, traz crítica para você corrigir também seu rumo, né? Porque não pode imaginar quem está acertando 100% sempre. É muito difícil ter essa estatística de acerto tão alto. E às vezes o cidadão lá na ponta, com sua sabedoria, com sua simplicidade, ele pode ter aconselhado, por aqui está errado, esse caminho não é bom. Então você consegue ter informações privilegiadas, você consegue influenciar a opinião pública também com suas opiniões. Por exemplo, quando a gente tratou lá no cabo da Escola de Tempo Integral, a gente fez questão de divulgar o máximo possível esse programa, porque é uma ação que iria impactar as crianças, podendo garantir mais aprendizado, iria favorecer as mulheres, porque as mães normalmente são as que de fato acompanham a educação dos seus filhos, e quando elas não têm essa possibilidade de uma escola de tempo integral, fica com o seu horário dependendo desse acompanhamento mais próximo. Então, uma escola de tempo integral, a mãe ela tem a possibilidade de deixar o filho na escola com tranquilidade e trabalhar e garantir uma formação e estudar. Então, isso traz um ganho muito grande. Então, a gente usou muito essa ferramenta para divulgar. Está aqui a política de escola de tempo integral, é uma lei que a gente criou, então é importante que as pessoas tenham conhecimento, porque isso também vai ajudar na perpetuação da política, né? Porque é muito ruim você deixa uma ação importante e vem outro e acaba. Então, acho que a rede social favorece a sua construção dos legados. Você deixar a marca, tá ali a informação, as pessoas têm acesso. Então, essa proximidade é muito boa, muito importante. E eu uso a rede social nessa busca dessa aproximação, né? De ser transparente, dizendo o que eu estou fazendo e, naturalmente, buscando feedback então, você é ativo das nas pessoas. redes sociais? Sou. Não sei se sou... Não, sempre. Não sei se sou campeão de rede social, mas eu tento usar, me esforço. Eu sou esforçado. É importante, viu? Na era que a gente vive hoje, precisa estar no meio digital. Exato. Eu vou aproveitar, vou te pedir licença, um minutinho, para me fazer um merchan. Para você, vereador e vereadora, eleito ou reeleito, vem estar comigo no Cais do Sertão, para a gente poder planejar o teu mandato 2025. Certo? O curso ele vai ser completo, um dia de muito conhecimento sobre comunicação política e sobre posicionamento digital. Para você que não se inscreveu, ainda dá tempo, clica no link da minha bio lá no Instagram ou aqui na descrição. Como você acha que pode ser feita a comunicação política de uma forma simples, com que os eleitores eles entendam a mensagem do político? Tem um jargão popular, né, que diz muito, menos é mais, né? Eu acho que o político tem que simplificar. A gente às vezes imagina que para fazer bonito na frente do eleitor a gente vai falar cheio de arrodeio, cheio de palavras difíceis e acaba que você não passa a mensagem adequada para as pessoas. Então acho que a primeira coisa é ser objetivo, depois o mais simples possível para as pessoas entenderem o que você está dizendo e depois você conhecer do que você está falando. Às vezes tem gente que vai falar de algo que não conhece e aí transmite uma informação errada, não tem autenticidade no que está sendo dito e isso faz que as pessoas não compreendam a sua mensagem. Então, se pelo menos essas três características estiverem colocadas, postas na sua fala, vai ser mais fácil. Não é fácil se comunicar,
porque às vezes também o leitor, cada um compreende de um jeito, cada um tem sua compreensão daquilo que está sendo dito. Mas o senso comum ele vai sendo formado e você pode ajudar na formação do senso comum se você for mais objetivo, for mais direto, tentar ser o mais autêntico possível e conhecer do que está falando, para não falar bobagem. Acho que isso é muito importante. Betinho, você falou dos seus 3 mandatos, falou do seu mandato como deputado estadual, como deputado federal, falou das suas ações como secretário da Educação. Quais outros cargos públicos você já teve? Bom, eletivo foram esses 3, mas eu tive também a oportunidade de ser diretor do Instituto Teotônio Vilela, que era o Instituto de Estudos Programáticos do partido que eu fazia parte, que é o PSDB. Isso foi uma experiência também bacana, porque lá de Brasília eu consegui ajudar o partido a fazer a formação de lideranças. A gente fez, é uma coisa que os partidos não fazem. Normalmente a gente descobre as pessoas, as lideranças, meio que nessa articulação do dia a dia da rotina. Mas os partidos não fazem a preparação de quadros políticos. Todo mundo fala, vamos organizar a juventude, vamos chamar afiliado, vamos chamar segmentos, mas poucos fazem um trabalho de formação continuada. Veja, tem recurso público para isso. O partido recebe do fundo eleitoral, fundo partidário, recurso para a formação de lideranças. E essa é uma prática pouco utilizada no Brasil. Poucos estudos são feitos, pouca formação é feita. Então eu tive essa oportunidade, à época o presidente do ITV era Tasso Gereissati, senador pelo Ceará. A gente teve uma convivência muito boa durante esse período e ele me deu a liberdade de começar a desenvolver isso, para tentar descobrir talentos. Foi um trabalho curto, menos de 1 ano, mas de toda forma foi uma experiência bem interessante porque há uma necessidade de formar bons quadros políticos. A gente tem uma carência enorme de gente preparada para poder representar a população. Então, isso foi também uma atividade que eu pude exercer que me marcou bastante. Muito bacana. E me diz uma coisa, tu acha que essa preparação, que se os partidos realmente fizessem essas preparações e descobrissem novos talentos e lideranças, isso seria uma forma de transformar a política? Eu não tenho dúvida nenhuma. Veja, eu entrei na política, eu acho que desenvolvi uma vocação, mas eu não me preparei para essa tarefa, ninguém me orientou, a não ser a vida prática, o aprender fazendo, o dia a dia, mas ninguém me preparou para ser o que eu fui. Então, é muito importante que jovens que queiram participar da política, que eles pudessem ter também essa formação acadêmica, porque a gente encontra muitas lideranças que não estão de fato preparadas para a missão. Você tem o voto, você tem o apoio, você tem a estrutura de poder que às vezes favorece a eleição, mas não há um preparo. Isso faz que você tenha câmaras de vereadores muito frágeis, com a representação com a qualidade muito fraca, mas isso vai subindo também para os outros espaços de poder, Assembleia, Câmara Federal. Então você tem representações com qualidade muito ruins. Então isso acaba afetando o resultado da política pública, do tipo de votação que você faz, do projeto que é apresentado. Tem gente que não sabe, não tem noção do processo legislativo, por exemplo. Tem gente que não conhece o orçamento, tem gente que não conhece as legislações. Então, esse instrumento de formação política seria um grande legado se os partidos fizessem, porque aí você ia poder desenvolver talentos, porque qualquer empresa faz esse trabalho de formação empresarial de líderes, você tem um ambiente de formação. Por que a vida política não pode ser assim? Você também ter formação para essas jovens lideranças que querem e acreditam na política. Então, eu acho que é fundamental, eu acho essencial. A população precisa ter conhecimento dessa possibilidade para cobrar qualidade dos seus líderes. Você cobrar que seus líderes estejam preparados para aquela função que você está votando e elegendo. Então, eu acho que isso é algo que poderia mudar muito. Transformar totalmente a política, talvez não, porque aí tem o outro lado que você precisa ter líderes de fato que consiga seduzir a população para o voto, mas é importante você também ter líderes bem formados. 2025 está chegando, Betinho. Conta pra gente quais são os planos para o futuro. Daqui 2 anos tem eleição de novo, a gente quer saber. Bom, o primeiro plano vai ser cuidar de Messi e Savana, que são meus cachorros. Ficar essa convivência mais próxima. Mas, falando sério, ainda não tenho um plano bem definido.
A gente está num processo de transição, né, no município do Cabo Santo Agostinho. Eu tenho conversado muito com Elias, que é o meu grande parceiro da política nessa vida toda, para a gente se reposicionar, provavelmente, para a gente pensar, imaginar quais são os desafios que a gente tem pela frente, para se reinventar, inclusive, né? Porque quando você não exerce mandato político, eletivo, claro que você vai tendo um pouco mais de dificuldades, mas acho também que é possível construir um projeto. Só que ainda está um pouquinho cedo para definir os planos. Por enquanto, não sei ainda. Tem uma frase de Joaquim Francisco, que ele usava muito, não é bem dele, mas ele usava muito nas entrevistas, que ele falava que tem que esperar a maçaranduba do tempo, né, passar. Então, um pouco isso. Vamos pensar aí, aguardar, porque aí você pode tomar decisões mais seguras. Acho que a gente não dá para se precipitar nesse momento. Tem um espaço de tempo até a virada do ano, 2025 é longo, e até lá a gente vai construir quais os melhores caminhos para a gente ir se organizando e seguir. Joia, você falou aqui, trouxe para a mesa o Betinho Gomes pai, o Betinho Gomes filho, o Betinho esposo. Existe uma diferença entre esse Betinho e o Betinho parlamentar? Existe. Primeiro, no lado pessoal, eu sou muito tímido, né? Sou muito reservado, muito reservado. Então, assim, sou mais para dentro mesmo e tem esse lado que eu gosto muito de ficar. Gosto muito de ficar em casa, gosto muito de assistir às séries, gosto muito de ficar com os filhos, com a esposa. Meu hobby é cuidar de fato dos meus cachorros, né? Toda manhã cedinho, são dois. Toda manhã cedo faço a rotina descer com eles. Mas tem esse lado mais reservado de fato. Na política não, na política você tem que se soltar, porque político vive da comunicação, né? Da fala, daquilo que você exerce e daquilo que você está dizendo para as pessoas. Então, eu preciso falar mais do que normalmente eu gosto de falar quando eu estou no meu ambiente protegido, né? da minha residência. Então, assim, tem um pouco essa diferença, mas eu desenvolvi minha técnica, né? Quando eu estou no público maior, com pessoas que eu não conheço, eu já não tenho timidez para falar, eu já não fico tão retrancado, então eu consigo desenvolver. Aliás, posso contar uma historinha? Pode sim, pronto. Fica à vontade. Quando eu fui disputar a primeira vez o mandato de deputado estadual, foi em 2002. Eu tinha 27 anos. E comecei a fazer um movimento de preparação. Meu pai era prefeito na época do Cabo e ele não queria naquele momento que eu disputasse, mas vai lá, converse com as pessoas, se você conseguir apoio político, né, você pode ir. E ele não achava que eu ia conseguir. Então fui, desbravei esse caminho, na época eu estava no PPS, que é agora o Cidadania, fui lá e consegui construir dentro do meu partido esses apoios. E aí, quando eu consegui a indicação para ser candidato a deputado estadual, começa a campanha, e a campanha casada, campanha do presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Naquela época, o Ciro Gomes foi candidato e ele estava numa ascensão enorme. E aí... 2002. E aí a primeira presença minha, participação minha, para um grande público, foi num comício presidencial, com Ciro Gomes lá no Cabo Santo Agostinho, no centro da cidade. A época, comício tinha sentido, né? Você fazia comício para 3.000 pessoas, 2.000 pessoas. Então a gente montava os palanques e fazia o comício. Aquela foi a primeira vez que eu falei em público, para um grande público. Fiquei imaginando, poxa, eu nunca tinha falado em público, nunca tinha usado o microfone para falar para muitas pessoas e vi a necessidade naquela hora de poder falar para aquele grande público com o candidato a presidente da República, com Patrícia Pilar do lado, então eu não posso fazer feio aqui, então não queria passar vergonha. Saí bem, né? Acho que eu consegui passar a mensagem e a partir daí eu ganhei mais confiança. Então eu acho que o poder da oratória eu consegui desenvolver com uma certa tranquilidade, porque a escola foi muito importante. Esse episódio para mim me marca bastante, porque foi a chance de eu falar o que eu penso para um grande público, numa grande arena, com candidaturas majoritárias, então foi muito, muito bacana. Isso também me marcou bastante.
Que história, Betinho. Então foi bom, você passou no teste, deu tudo certo. E hoje está aqui, né? Quantos anos de vida pública? A vida pública, acho que uns 25 anos. Vou fazer a conta direitinho, começou em 2002, né? 20, exatamente, é muito tempo já. Betinho, a gente está quase no finzinho, certo? Já. E todo programa eu tenho um quadro que é de você para o mundo, certo? Esse quadro é um bate-bola. Eu vou te fazer 3 perguntas e você me responde. Abra seu coração, o que vinha na cabeça você responde, certo? E a primeira é, para você, o que é ser político? Bom, eu não quero falar do lugar comum. Acho que ser político é aquele que está representando um conjunto da sociedade, seus diversos interesses, porque toda a sociedade tem interesse diversificado, e aí você se propõe a defender aqueles interesses, a mostrar o que você pensa, o que você defende, para ajudar a mudar a vida das pessoas, tentar fazer que as coisas sejam construídas coletivamente. Então, o político, para mim, é o porta-voz desses sentimentos, de sonhos. Você acredita naquela causa, você defende, e a política é esse instrumento para essa transformação e mudança. Se você acordasse um dia e toda a sua história, toda a sua trajetória fosse apagada, você só vai poder recuperar 3 coisas. Pode ser pessoas, pode ser momentos. O que você recuperaria? Olha, eu gostaria de recuperar essa ação que a gente conseguiu desenvolver da Escola Tempo Integral. Eu gostaria de recuperar a convivência com um amigo muito especial que nós perdemos, o Brasil perdeu, que foi o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que tem um episódio muito engraçado com ele, porque na Câmara os deputados usam o instrumento de tentar barrar a tramitação dos projetos através do regimento, né? E teve um episódio na Comissão de Justiça, que eu fazia parte junto com ele, que ele começou a ler vários jornais do dia, lendo lentamente, para poder ganhar tempo, para poder a votação não acontecer. Então é uma pessoa muito, muito interessante. E eu resgataria também, acho que a possibilidade de poder me preparar ainda mais para essa tarefa que hoje eu estou exercendo, que é da vida pública, né? A gente mergulha na vida pública, esquece um pouquinho da gente, às vezes a gente fica com a rotina muito tumultuada. Eu certamente, se tivesse essa possibilidade, eu ia me preparar ainda mais para poder contribuir mais com a sociedade. Agora, Betinho, olha para essa câmera e deixa a tua mensagem para o mundo. Bom, eu quero desejar para o mundo um mundo de mais harmonia, de mais paz. A gente está vivendo momentos muito conflituosos. E meu desejo é que a gente pudesse ter mais tolerância, né? Mais sentimento de querer bem com as pessoas. Acho que isso é possível, eu acredito que a gente consiga ter um ambiente mais tranquilo e de mais paz. Mas agora, no curto prazo, o que eu quero desejar é um feliz ano novo para todo mundo. 2025 seja um ano de muito sucesso, de muita realização e que a gente possa ter os sonhos alcançados para que a gente possa ter uma vida melhor. Gente, estamos chegando ao fim do nosso Política de Leve. Quero agradecer, Betinho, por contar essas histórias, compartilhar esses momentos com a gente. Muito obrigada pela presença. Foi ótimo ter você aqui. Obrigado, eu que agradeço. Foi bom também estar aqui com vocês. Divulgar o programa, né? Acho que programas como esses precisam ser divulgados, conhecidos. É mais um canal para a população ter acesso. Quem gosta de política, não da forma chata, enfadonha, mas tendo essa possibilidade de conhecer as ideias dos políticos, mas também o lado pessoal. Acho que essa humanização é muito bacana e a proposta do programa vai nesse sentido. Então, parabéns também a vocês, a produção toda que está aqui nos acompanhando. Obrigado pelo convite, espero voltar outras vezes. Obrigada, Betinho. No aniversário do programa, quem sabe a gente já pode voltar. Vamos fazer isso, já deixa na agenda, viu, Renata? É isso, estamos chegando ao fim. Muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora e até o próximo sábado.